Olá a todos, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui dos termos associados ao nome, que é a nossa aula depois de tipos de sujeito, associados ao nome porque se associam ao substantivo. Então, eu tenho os termos como predicativo, tanto do sujeito quanto do objeto, o adjunto adnominal e o complemento nominal, e o aposto e o vocativo. Essas são as ideias que nós vamos expressar hoje e discutir em relação à análise sintática. Começando, vamos falar dos predicativos. Os predicativos, eles explicam e indicam características. E essas características podem se referir ao sujeito, aí ele vai receber o nome de predicativo do sujeito, ou ao objeto, ou o complemento do verbo, e aí ele vai receber o nome de predicativo do objeto. Predicativo, por quê? Porque é uma característica que se encontra no predicado. Observa muito bem aqui a frase, Ana estava assustada. Assustada é um estado, é uma característica da Ana. Tanto que eu uso este verbozinho aqui, o verbo estar, o verbo ser, o verbo estar, que são verbos de ligação, para conectar aqui a característica ao sujeito. Então, como é uma característica do sujeito que se encontra no predicado, eu tenho o nome de predicativo do sujeito. Eu posso ter um predicativo do objeto quando eu tenho uma situação parecida com essa. Ele a viu em desespero. Ou poderia colocar ali, ele a viu desesperada. Então esse em desespero aí é uma locução adjetiva com valor de desesperada, no caso. Eu tenho, nesse caso, duas ideias ali sendo colocadas. Primeiro, ele viu alguém do sexo feminino. Ele a viu. E a segunda ideia é, essa pessoa do sexo feminino, estava desesperada, ou em desespero. Essa ideia aqui do estava, ela fica implícita dentro dessa frase. Por quê? Para não ficar ali colocando um monte de palavras, eu consigo deixar subtendido pelo contexto. Neste caso aqui, em desespero, se refere ao complemento do verbo, sujeito. Ele viu quem? Esta mulher, mas esta pessoa do sexo feminino. Então esse desesperada se refere a ela. Por isso que eu chamo de predicativo do objeto, porque se refere ao complemento do verbo. Mas também, expressa uma característica, qualidade ou estado. Tudo bem? Predicativo, então, alguma característica, estado ou qualidade do sujeito ou do objeto que se encontra no predicado, por isso ele recebe esse nome. Fechou, gente? Acabamos então a primeira parte, vamos para a segunda. A segunda parte aqui, galera, é o adjunto adnominal e o complemento nominal. O adjunto adnominal é alguma palavrinha que vai indicar algumas ideias em relação a um substantivo. Essas ideias podem ser uma qualificação, uma especificação, uma determinação ou indeterminação. Vamos pegar uma frase simples. Fernanda é cantora. É uma frase que faz sentido. Fernanda, um sujeito. Ser, verbo ser na forma conjugada, é na terceira pessoa. Cantora, a qualidade ali, no caso, a profissão dessa pessoa. É uma frase que faz sentido, porém essa frase me deixa com muitas situações vagas. Quem é Fernanda? Existem várias Fernandas no mundo. Cantora do quê? Existem vários gêneros musicais no mundo. E aí eu vou acrescentando, aqui eu deixei em letra colorida para ficar mais fácil para vocês. A linda Fernanda é cantora, a minha linda esposa Fernanda é cantora, a minha linda esposa Fernanda é cantora lírica. Quando verem a minha esposa, por favor, se lembrem de falar isso, tá bom? Garantam uma boa noite de sono e uma boa noite de sossego para o Caduzinho. Isso é muito importante. O que eu fiz com esses termos coloridos? Eu fiz o quê? Referência a substantivos. O termo a minha linda esposa, os quatro se referem ao substantivo Fernanda. E o termo lírica se refere ao substantivo cantora. Então são termos que estão juntos do nome, mas que eu posso tirá-los e formar uma oração plausível, uma oração gramatical, como eu coloquei aqui, tá certo? Então são termos extras que estão ali junto do nome. Esses são os adjuntos adnominais, que podem ser exercidos por algumas classes de palavras. O artigo, o pronome e o adjetivo ou a locução adjetiva. Quando eu tenho mais de uma palavrinha que pode ser substituído por um adjetivo. Por exemplo, o Cadu é torcedor do Vasco, o Cadu é vascaíno. Tá certo? Então, torcedor do Vasco aí, posso trocar por vascaíno. Então, o adjunto está junto do nome. Isso é uma coisa importante. Não é difícil, porque são as palavras que acompanham normalmente o substantivo, são as palavras que são os satélites. Então, é como se o substantivo fosse um planeta
E essas classezinhas de palavra, artigo, adjetivo, numeral, pronome, eles estão ali acompanhando o substantivo. Tudo bem, gente? Vamos seguir, então, para uma outra ideiazinha, que é o complemento nominal. Opa, desci demais, me animei. De novo, me animei. Erros de gravação, faz parte. Não vou cortar porque fica divertido. Mas o complemento nominal é algo que completa o nome. Ok, estou sendo redundante, mas às vezes é importante indicar o óbvio. Ele vai completar um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Fundamental essa parte em preto, ele necessita de uma preposição. É obrigatório ter essa preposição. Sem essa preposição, eu não tenho complemento nominal. E essa preposição vai ser importante daqui a pouquinho, tá bom? O Cadu tem fé. Eu posso colocar essa frase e fechar o ponto final aqui. Mas você vai falar, ok, fé em quê? Fé na vitória do Vasco. Aí ele é um iludido, né? Mais do que qualquer coisa. Então, esse na vitória do Vasco em vermelho completa a ideia do substantivo fé. Então, ele está completando o nome. A resposta não os convenceu. A resposta a quem? A resposta do quê? Eu poderia colocar ali a resposta aos alunos, ou a resposta dos exercícios, a resposta à pergunta. Então, eu estou aqui, esse aos alunos está completando o substantivo resposta. O Cadu tem medo. Medo do quê? O Cadu tem nojo. Nojo do quê? O Cadu é responsável. É responsável pelo quê? O Cadu deu a bênção. Bênção a quem? Tá certo? Então, alguns substantivos, alguns adjetivos e alguns advérbios necessitam desse complemento. A gente vai voltar a estudar isso um pouquinho quando nós falarmos de regência, tá bom? Então, esses complementos estão aí para complementar a situação. É meio redundante, mas é clara a situação. O substantivo, o adjetivo, o advérbio. Aí se eu dou o nome de complemento nominal. Detalhe, preposição obrigatória. Cadu, quais são as preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. A gente pode fazer musiquinha em vários ritmos, eu não vou cantar para manter a minha dignidade um pouquinho colocada aí. Tudo bem, gente? Mas é importante agora pensarmos num probleminha. Vamos para esse probleminha. O probleminha está aqui, galera. Quando eu posso confundir o adjunto adnominal e o complemento nominal? Quando eu tenho uma locução adjetiva, ou seja, uma locução que vai ali indicar a ideia de um adjetivo, normalmente ela vai iniciar com uma preposição. Tá certo? E aí o aluno fica totalmente em dúvida. É adjunto ou é complemento? Eu tenho que ter algumas ideias em mente para tentar ajudar. Tem alguns macetes. Vou deixar então o adjunto em vermelho, o complemento em roxo e as coresinhas vão ajudar. Primeira tentativa. Transforma em um adjetivo. Se eu conseguir tirar a preposição, como o complemento nominal tem a preposição obrigatória, eu tenho um adjunto. Por quê? Eu não posso tirar a preposição do complemento. Nunca. Isso é uma regra geral. Então vamos lá. Vou catalogar os livros por faixa de idade. Vou catalogar os livros por faixa etária. Consegui trocar a expressão de idade pela expressão etária. Então, de idade, neste caso, é um adjunto adnominal. Então, os torcedores do Vasco foram ao jogo. Os torcedores vascaínos foram ao jogo. O imposto do prédio foi cobrado. O imposto predial foi cobrado. Os moradores de São Paulo, desculpa, os moradores da cidade de São Paulo, porque São Paulo pode ser cidade ou estado, estão em quarentena. Os moradores paulistanos, porque é da cidade de São Paulo, estão em quarentena. Quando eu consigo trocar essa locução adjetiva por um adjetivo sem a preposição, eu tenho 100% de certeza que é adjunto adnominal. Entretanto, porém, contudo, todavia, eu tenho casos em que isso não ocorre. O que eu faço? Vamos para alguns macetes. Aqui são regrinhas que vão ajudar vocês a diferenciar o adjunto do complemento. Quando eu não tenho essa possibilidade de transformar em um adjetivo, vamos lá, vai ser complemento nominal, aqui em roxinho, se seguir alguns fatos. Então vamos lá, a bênção aos fiéis emocionou a todos.
Bênção é um substantivo abstrato, porque depende de um outro ser para existir. Depende de um ser humano, no caso, para dar a bênção a alguém. Os fiéis são o alvo, tá certo? Então imagina que tem um padre ou qualquer, um pastor ou qualquer autoridade religiosa que está dando a bênção a esse grupo de fiéis. Então eles não fazem ação, eles recebem. Então se eu tenho um substantivo abstrato e aqui, ó, aos fiéis, que é o termo que está com a preposição, for o alvo da ação, não for o agente, mas for o alvo, esse alvo vai ser classificado como complemento nominal. Sempre. Por quê? Se eu descer aqui, ó, a bênção do Papa emocionou a todos. Bênção é um substantivo abstrato. Agora, do Papa é um agente. O Papa está ali abençoando as outras pessoas. Tá certo? Então ele está exercendo esta ação. Então, quando depois do substantivo abstrato vier a locução com a preposição e essa locução indicar o agente, eu tenho o quê? Um adjunto adnominal. Alvo, complemento, agente, adjunto. Beleza? Vamos aqui de novo. Minha esposa morre de pavor de barata. Substantivo abstrato pavor, a barata é o alvo do pavor dela. Coisinha importante, se complementar um adjetivo ou um advérbio, vai ser um complemento nominal. O adjunto adnominal nunca complementa um adjetivo ou um advérbio. Ele sempre está ali depois de um substantivo. Então, é uma mulher cheia. Cheia é o adjetivo relacionado à mulher. Cheia do quê? Cheia de graça. Então, de graça aqui funciona como complemento nominal. Posicionei-me favoravelmente. Favoravelmente, advérbio de modo. Favoravelmente ao quê? Ao diálogo. Então, esse ao diálogo é complemento. Então, quando vai ser complemento com certeza? Depois de substantivo abstrato, se expressar o alvo da ação, tá certo? Ponto 1. Depois de adjetivos e depois de advérbios. Matamos aí os casos. Quando que vai ser adjunto nessa situação? Temos aí uma situação bem interessante. Quando vier um substantivo abstrato e a expressão que começar com a preposição for o agente, ou quando tiver depois de um substantivo concreto, ou seja, aquilo que eu posso pegar, manusear. Comprei 2 caixas de papelão. Caixas, eu consigo pegar caixas na minha mãozinha. Então, esse de papelão vai ser um adjunto adnominal. Fechou, galera? Tem só um casinho aqui que a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa que a língua portuguesa tem de monte e é muito interessante prestar atenção, que são as ambiguidades. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos pegar essa frase. Todos esperam a notícia do repórter. Vamos analisar aqui no Word. Essa é a oração. Todos esperam a notícia do repórter. Vamos tentar aqui deixar o zoom um pouquinho menor. Vou deixar o zoom não, a letra um pouquinho menor. Acho que 22 vai dar. A gente aumenta aqui o zoom para vocês verem. Perfeito. Essa expressãozinha aqui do repórter, ela vai me gerar um problema. Porque eu tenho uma dupla leitura. Qual que é a dupla leitura? Leitura 1. O repórter dará a notícia. Ou seja, ele é o agente, neste caso. Então, imagino que ele está ali cobrindo alguma coisinha e ele vai dar a notícia no jornal e por aí vai. Segunda leitura plausível, a notícia é sobre o repórter. Então, imagina que acontece alguma coisa com um repórter ali durante o trabalho, um repórter famoso, e a notícia é sobre ele. Neste caso, ele é o alvo. Notícia é um substantivo abstrato. Eu não consigo pegar notícia. A notícia é uma ideia. E aí eu tenho o quê? Se ele for agente, eu tenho um adjunto adnominal. Se ele for o alvo, ele tem um complemento nominal. Como que eu vou saber o que acontece aqui? Eu vou precisar de um contexto. Esta oração aqui, ela tem um problema. Ela foi retirada de um contexto e eu criei uma situação de ambiguidade, ou seja, dupla leitura. Isso pode ocorrer?
Pode, e pode ser uma pegadinha dentro de uma questão no vestibular para vocês. Beleza, gente? Fechamos então adjunto, adnominal e complemento? Vamos para encerrar o nosso vídeo aí para aposto evocativo. Pessoinhas fofas, para encerrar então a nossa videoaula sobre termos associados ao nome. Aposto e vocativo são elementos considerados ali um pouquinho à parte na oração, tá certo? Mas eles ali se referem a termos normalmente substantivos, por isso que eu vou colocá-los aqui na parte de termos associados ao nome. O aposto é uma palavra ou uma expressão normalmente aí de caráter substantivo, mas que explica, delimita um outro substantivo. Cadu, justifica um pouquinho melhor a situação. Vamos lá. Cadu, o lindo, maravilhoso, perfeito, estupendo professor, podemos colocar mais alguns adjetivos ali verdadeiros, da aula de gramática. O que eu estou fazendo? Este trecho em roxo está explicando que dentre todos os Cadus existentes na face da Terra, eu estou falando deste ser aqui lindo que vocês amam tanto de paixão. Então, aí eu estou fazendo uma explicação. A palavra professor aqui tem um caráter substantivo, isso é uma coisa importante, que se refere ao Cadu. Então, é uma explicação sobre o substantivo e tendo como palavra-chave, palavra inicial, um substantivo. Outro caso, a Portuguesa, o maior time da capital paulista, da Aguilusa, é um time pelo qual nutro simpatia. Estou explicando o que é a Portuguesa, então imagina que vem um estrangeiro aqui para São Paulo e não sabe que a Portuguesa é muito maior que Corinthians, que Palmeiras, que São Paulo juntos. Tá certo? Eu falo, o maior time, o substantivo como chave, se referindo à Portuguesa. Então o aposto, ele serve para explicar. Além disso, ele pode delimitar. Aos domingos, a Avenida Paulista fica aberta aos pedestres. Avenida é um substantivo simples que se refere a vários locais. Eu tenho várias avenidas inúmeras aqui na cidade de São Paulo. Vamos citar algumas. Francisco Matarazzo, Francisco Morato, Sumaré e por aí vai. Tá certo? Então, avenida se refere a muitas coisas. Eu tenho um substantivo simples que é delimitado por um substantivo próprio, um substantivo que inicia com letra maiúscula. A Avenida Paulista, eu sei que dentro da cidade é considerada ali a principal avenida da cidade de São Paulo. Então eu delimitei. Então Paulista aqui em vermelho serve como um delimitador de avenida. O Monte Everest fica localizado no Nepal. Montes, existem vários por aí. Agora, quando eu falo Monte Everest, eu estou falando de um dos montes mais conhecidos no mundo. Tá certo? Eu pego um substantivo simples, acompanhado de um substantivo próprio. Isso vale, gente, para qualquer coisa. Rio, o governador, então vamos lá, o governador João Dória, o governador Wilson Witzel, tá certo? O governador, e aí fugiu todos os nomes de governadores do Brasil, tá certo? Os demais. Então, tem aí a questão. O presidente, então vamos falar dos presidentes da história. O presidente Bolsonaro, então Bolsonaro está delimitando. O presidente Temer está limitando. A presidenta Dilma está limitando presidenta. O presidente Lula está delimitando o presidente. O presidente Fernando Henrique Cardoso delimita presidente. Então qualquer nome próprio que delimita um substantivo comum é classificado também como aposto delimitador. Tudo bem, galera? Alguma dificuldade até aí? Para encerrar nossa aula com a coisa mais fácil do mundo, vocativo. Vocativo é bem de boa. É uma palavra ou expressão que indica chamamento, ou seja, eu estou chamando alguém. E aqui eu quero ser bem sincero com vocês, o ser humano ele é meio maluco. Nós chamamos pessoas, nós chamamos animaizinhos, nós chamamos entidades espirituais, nós chamamos forças da natureza e nós chamamos o que nós quisermos, tá certo? Então, não precisa ser uma pessoa. Deus me ajude com essa prova. Então imagina que você pegou aquela prova bonita, simpática, tá certo? E você está chamando por Deus. Se você for te chamar por Buda, por Alá, por qualquer outra entidade espiritual, perfeito, eu não vou ter problema nenhum com isso. Mas você está chamando essa entidade para te ajudar. Quando tá lá na aula, a galera fazendo a bagunça, eu falo, ô João, faz silêncio. Esse João, eu estou chamando a atenção dele. Entendeu? Então é muito importante. Ninguém me entende. Ó mundo cruel. Eu estou falando com o mundo.
Cadu, você bebeu alguma coisa? Você usou alguma substância ilícita para trabalhar com o mundo? A não ser que você não esteja numa situação delicada, você vai entender que a gente fala com qualquer coisa que existe. Tá certo? Então o vocativo é um elemento também de chamamento. Observe que ele está separado do resto da oração por uma vírgula. E é muito interessante porque já caiu bastante no vestibular uma situação dessa. Eu não me lembro o nome do ministro, tá certo? Mas vamos usar aqui. Em homenagem aí, na época, era o filme Tropa de Elite, tá certo? O Capitão Nascimento, que popularizou a expressão pede para sair. Era algum ministro, tá certo? Se eu não me engano, na época do governo do Lula. E teve uma manchete de uma revista que falou pro o ministro, pede para sair. E aí, o vestibular, se eu não me engano foi a FGV, adotou essa tática aqui, ó. Pedro pede para sair e Pedro pede para sair. Indique a diferença de significado entre as duas orações e indique a diferença sintática entre os elementos destacados. Os elementos destacados estão aí bem bonitinhos. Vamos lá. Diferença de significado. Primeira oração. Alguém chamado Pedro pediu para sair de algum lugar ou cargo. Tá certo? Isso que coloca-se. Na segunda oraçãozinha aqui, eu vou dizer que alguém solicitou que uma pessoa chamada Pedro saísse. E aí eu vou aqui dar uma de aluno, já que eu estou numa aula online. De algum lugar ou cargo. Ctrl+C, Ctrl+V básico, bonitinho. Então o significado é diferente. Apenas uma vírgulazinha muda o significado? Muda. Sem problema nenhum. Só essa vírgulazinha aqui em negrito altera bastante. Galera, função sintática. De boa. Pedro pede para sair. Quem pediu para sair aqui? Pedro. Pedro é a palavra a que o verbo está se referindo. Então aqui eu tenho sujeito. Dentro da classificação, uma palavra importante. Sujeito simples. Lindo, maravilhoso. Não precisava colocar aqui esse sublinhado sobre o simples. Pedro pede para sair. Não se esqueçam, nunca separa o sujeito do verbo com vírgula. Então esse Pedro aqui pode ser tudo, menos sujeito. Como eu estou chamando este Pedro aqui, então a palavra que eu chamo recebe o nome de vocativo. Então um exercício simples de vestibular, bem interessante e que pode trabalhar aí bem legal a ideia de sujeito e vocativo. Beleza, gente? Espero ter ajudado vocês hoje. Um enorme beijo na alma. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.